Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Oremos. Querido Deus, nosso Senhor Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, pelas bênçãos imensas derramadas em nossas vidas, ó Pai, pelo dia abençoado que o Senhor nos concedeu, ó Pai, e que nada nos faltou, Pai. Desde o nosso levantar, ó Pai, nada nos faltou, Jesus. Pai, nesse momento eu peço pela vida do pastor Marcelo, Pai. Use seu servo, Pai, que a palavra a ser ministrada essa noite, que venha com força, Pai, quebrante corações, Jesus. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, abençoe e guarde os irmãos dessa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre. Queridos, hoje, quando nós nos preparamos para ouvir a mensagem do Senhor, eu confesso que durante a tarde foi um dia bem agitado, um dia bem corrido, com bastantes aconselhamentos, não é? E chega um momento que você aconselhou um ou outro e sabe quando você precisa ser aconselhado, momento que você precisa ouvir Deus, momento em que as coisas precisam parar, tudo precisa parar, porque você precisa ouvir Deus. Às vezes a gente pensa assim, o pastor sabe todas as respostas? Certamente não. Na verdade, a minoria das respostas. E todas as perguntas que vêm, você depende da ação do Espírito Santo para dar alguma orientação, alguma direção. E por vezes você se sente tão incapaz, mas tão incapaz. E aí você aprende a se esvaziar. Você percebe que o que tem dentro de você não é bom. O que é bom é o que está em você, não a sua essência, mas o Espírito Santo que está em você. E aí você precisa se esvaziar para ser cheio do Espírito. E aí tem que parar tudo. As coisas precisam parar. E dentro disso, eu tinha planejado uma mensagem para hoje. Sniper, você que tem o chamado, guarda isso, que quando você for pregar, já pensou, pastor Sniper? Você chega um momento que tem uma mensagem, uma coisa muito clara, você preparou, estudou, aí daqui a pouquinho, hoje, quando deu mais ou menos umas 3 horas da tarde, Deus fala assim, apaga tudo e começa do zero. Eu falei, Deus, mas eu queria parar, mas não para isso. Mas não sou eu o dono da igreja, não sou eu o dono da mensagem, mas Senhor, foram 7 dias orando, preparando, lendo todo dia cada versículo. E agora falta um pouco menos de 4 horas, de 3 horas para o culto, não é? E aí a minha mãe falou, que barulho é esse que tá... Era eu ali tentando digitar o que Deus ia me falando, tá colocando no meu coração. E agora eu quero aquilo que o Senhor me colocou, eu quero passar. E o tema da mensagem foi justamente o momento de eu parar, o momento que eu paro para ouvir Deus de uma forma a mudar minhas ações. Ouvir Deus de forma que Ele direcione os meus passos. E o tema que eu coloquei, a oração que gera avivamento. A oração que gera, não é? Avivamento. E quando nós falamos de avivamento, algumas coisas vêm na nossa mente, né?
De repente vem falar em línguas estranhas, ou então dar pulos fantásticos, ou então a unção do riso, a unção disso, e tem tantas coisas que o pessoal inventa aí, não é? Aí vai aquela coisa toda, mas o que é um avivamento? E talvez a melhor definição que eu tenha sobre avivamento seja essa: é quando você está mais perto do que Deus, mais perto de Deus como nunca esteve. Significa que você está avivado, porque a palavra de Deus nos ensina que Ele dá vida em abundância, é Ele que é vida, avivamento, excesso de vida, constância naquilo que se crê. E aí eu fui pensando nisso, aquilo foi entrando no meu coração e me levou ao texto de 2 Crônicas 7,14. Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. A oração que gera avivamento. Não é? A oração que nos conduz a avivamento. Não estou ensinando uma receita de bolo. Irmãos, toda a mensagem que eu prego aqui, a gente ora para que o Espírito Santo de Deus fale e mova o seu coração. Há uma parceria enorme, Deus falando, o Espírito Santo agindo, a parceria de um com um, porque Deus e o Espírito é um só. Mas Ele trabalha, Ele age. Por isso, quando você vai ouvir a mensagem, algo bom. E não importa se você vai ouvir na televisão, se você vai ouvir numa igreja, não importa onde você vai ouvir. Você sabe o que é importante? Você falar assim: Deus, a mensagem vai vir, agora me prepara para entender. Não é? Me prepara para aplicar isso na minha vida. Irmãos, nós vivemos em mundos num mundo tão complicado, nós vivemos num mundo tão difícil, e você sai daquele mundo lá, você entra na igreja para se esvaziar, para se encher do Espírito, para se encher da palavra, você chega e para mudar, para se fortalecer, porque lá fora te esperam batalhas. Lá fora te esperam inúmeras batalhas, e não adianta você falar, não, lá tem batalha. E são batalhas que constantemente a nossa fé é provada. Então, todas as vezes que você for ouvir uma mensagem, seja em que lugar que você estiver, quando fala assim, quando o ministro, o pregador, o líder do louvor falar, vamos orar agora, vai ter a mensagem do Senhor. Aí você pode começar a orar: Senhor, quebra o meu coração. Espírito Santo, tenha liberdade para trabalhar, liberdade para mover, liberdade para agir. Pode quebrar tudo e fazer de novo. Mas eu não quero perder nada do que o Senhor quer me mostrar. Nada. E você deve fazer essa oração, porque o Senhor fala. E a Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E em 2 Crônicas 7,14, olha que oração linda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. De novo, se nós gravarmos isso no coração, nós vamos dar um passo enorme para um avivamento legítimo no nosso meio. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Todo o avivamento, ele é precedido por oração. Eu falo com Deus e Ele começa a agir na minha vida. Eu ouço Deus e começa. Uma certa vez, Eduardo disse o seguinte, né?
uma coisa importantíssima. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que este seu ato seja procedido por orações extraordinárias do seu povo. Oração. Os batistas pregam uma coisa há muitos séculos: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, eu diria, misericórdia. Muita oração, muito poder. Mas não é poder eu ser poderoso, é a ação de Deus na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Estamos vivendo em tempo de estiagem e sequidão espiritual, não é? Há um tempo estranho, as pessoas estão distantes de Deus. Por isso que nós falamos de oração, mas não oramos. Porque pregamos grandes sermões sobre oração, mas não dobramos os nossos joelhos para orar. Porque somos mais teóricos do que práticos. Nós falamos, oração é uma coisa fantástica, e oração faz isso, oração... Mas na verdade, por mais que nós cremos nisso, nós temos dificuldade de viver isso. Não é? Eu tenho dificuldade de falar com o Pai. Em nossas igrejas, a reunião de oração está no estado de coma. Está na UTI, está prestes a morrer, as pessoas não oram. Por quê? O povo anda muito ocupado, né, para se ocupar com Deus. Olha que frase que chama atenção. O povo está muito ocupado para se ocupar com Deus. Nós usamos o nosso tempo com muitas coisas roubam o nosso tempo, bastante, não é? Você já percebeu, né, que nós hoje temos um celular? Você sabe o que eu aprendi? Que nós usamos o celular para tudo, menos para a função dele, falar um com o outro. Não, nós usamos pouco para falar. Né? Nós até escrevemos bastante, mas falar um com o outro nós não falamos. A essência, o celular foi feito para nos comunicar falando, mas isso nós não usamos mais. Agora eu pergunto para você, não é? A quantidade de aplicativos que tem, que são chamados pelos americanos de passatempo. É um jogo? É uma coisa que te prende, fases intermináveis, não é? Hoje, né? São histórias, são filmes. Nossa, a internet, ela sabe gastar o seu tempo. Ela sabe. Às vezes coisas que você nem se importa tanto, mas quando você vê um vídeo, você se importa, não é? Aí eu tava assim, né? Eu tava olhando ali, publicando o último culto da igreja, e aí eu vi uma receita de bolo. E eu olhei aquilo, rapaz, me deu uma vontade, e eu falei assim, será que se eu compartilhar, alguma irmã da nossa igreja vai ter misericórdia de fazer? Compartilhei 3 vezes, né? Aí o Chiquinho me ajudou, ele foi lá e compartilhou também. O Chiquinho é dos meus, né? Foi lá e compartilhou também. Aí cheguei hoje aí, e veio o bolo. Talvez não veio aquele, mas eu já sei que tem bolo aí. Mas eu nem tava com vontade, mas só de olhar deu vontade. Olha, chegou a salivar, o negócio é sério. Já pensou? É bom. Mas a verdade é que a internet, ela faz a nossa mente fazer isso, ó. Brinca com a nossa mente. Brinca como se fosse um gatinho com um novelo de lã. Bate, agora você vai pra lá, e você vai pra lá, você vai pra cá. E nós achamos que nós dominamos. Nós achamos que nós dominamos. Não é? Uma vez, isso há muito tempo atrás, nós tínhamos um estudo de um comercial da Coca-Cola. Olha, segura essa, Sniper. O comercial da Coca-Cola. E eu tinha um amigo que ele dizia assim, olha, esse negócio de televisão entra na minha mente, que as coisas ocupam minha mente, pra mim é tudo balela. Eu faço o que eu quero. É mesmo. E aí tinha um comercial famoso da Coca-Cola,
que ele foi feito exclusivamente para você sair do cinema e ir direto para tomar uma coca gelada. E eu tava com outro amigo e disse assim: você quer ver que ele vai fazer isso? Será? Ele acha que não é manipulado, presta atenção. Aí, e como eu já sabia do comercial, e meu colega, nós ficamos ali só observando. E aí foi aquele comercial, né, da Coca-Cola, e aquilo descia, o gelinho batia e e mesmo eu sabendo, foi me dando uma vontade doida. Mas eu sabia, eu fui lá, eu tô aqui, tô firme, né? Aí terminou, eu e meu colega nós somos, e ele foi correndo, rapaz, eu tô com uma vontade de tomar uma Coca-Cola, foi lá e comprou, e aí depois nós conversamos o que nós sabíamos. Ele falou: não acredito, eu entrei sem vontade e saí com vontade. E você acha que você está no controle da situação. E você acha. Antigamente, né, tempo da Aline, existia um tênis, coisa de doido, chamado Lecheval. Eita, meu irmão, aquilo tinha um chulé. O negócio espalhava. É da onde surgiu o salgadinho. Aquilo fedia, aquele Lecheval. Mas o comercial, e você usava ele com a língua pra fora. Tem uma foto sua ridícula assim, com a língua pra fora. Aí o pessoal andava assim, todo mundo achava uma coisa mais linda do mundo, né? Aquela coisa fedorenta com a língua pra fora. E aí, uma vez perguntaram pro dono da Lecheval, falaram: ninguém vai comprar esse negócio feio. Fica tranquilo, porque a coisa não precisa ser bonita para as pessoas comprarem. A gente pode enganar a mente delas. Nós podemos enganar a mente delas. E não é que conseguiu. Hoje você fala assim: eu não vou pagar R$700, um salário, R$900, um salário mínimo num tênis. Trabalha um mês, tem gente que trabalha um mês para o dinheiro dá para comprar. Eu nunca vou fazer isso. Hoje todo mundo faz. Naquele tempo todo mundo achava um absurdo. Hoje, não, porque é muito melhor. Irmão, entre nós, não é tão melhor assim. Mas você sabe o que acontece? O que plantarem para nós, a gente aceita. Não é? O que fizerem para nós, a gente aceita. Você quer ver uma coisa que, olha, eu olho assim a turma. Esses dias um rapazinho no ônibus estava descendo aqui, ó, tava na igreja, ele desceu daqui e ele tava com as orbas aparecendo tudo, né? E eu cheguei: rapaz, ó, tuas orbas tá pra fora. Ele falou assim: então, isso que é legal, né? Mudou, se aparecer as orbas é chique hoje, né? Isso que é legal, né? Teve uma época na minha adolescência que vestir a calça invertida era chique. Fizeram acreditar, a gente acreditou que vestir a calça invertida era uma coisa chique. Teve uma época, mais da época do Chiquinho, usar a calça boca de sino era o máximo. Não podia aparecer o sapato. E assim vai. Você já percebeu? Quem dita a moda, e quando eu digo moda, de forma geral, tipo de comida e não sei o que, alguém diz que é fantástico, faz um comercial, engana a gente e a gente acredita. A gente acredita. Por quê? Porque as pessoas entram na nossa mente. São coisas que estão entrando. Por isso que estão tomando o nosso tempo. Você pega um joguinho, você fica o dia inteiro naquilo. Você consegue. Você não consegue ler a Bíblia meia hora, mas o jogo o dia inteiro você consegue. Por quê? Porque mexe. Você se esquece que a vida cristã é uma coisa de vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Isso é cristianismo, não é? É cristianismo. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Mas você sabe que ninguém está percebendo porque ninguém lê a Bíblia mais. Nós nos gabamos de ser a geração que tem mais acesso à Bíblia. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no tablet, tem Bíblia no livro.
Mas nós não somos uma geração que lê tanto a Bíblia assim, não é? O povo anda muito ocupado para se ocupar com Deus. Em uma oração, Spurgeon disse assim: se as pessoas não são dedicadas à oração, são dignas de pena, dignas de compaixão. Você já percebeu como a oração alivia o coração? Você já percebeu como falar com Deus é bom? Jeremias Pereira, pastor presbiteriano, costuma dizer em suas mensagens: quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e as coisas novas acontecem na terra. Olha a importância da oração. Olha então, querido que me ouve, como é maravilhoso a oportunidade que eu e você tem de orar. Nós temos aprendido esses dias no Pai Nosso, tesouros que estão ocultos no Pai Nosso, que revelam coisas maravilhosas acerca da oração, portas que vão se abrir quando você entende como se posicionar e como orar. E aí temos aprendido, temos crescido e tem sido um tempo maravilhoso. Mas a ideia é essa, né? Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e as coisas novas acontecem. Aí você fala assim: eu quero uma coisa nova na minha vida. Sabe qual é o caminho? Oração. É a oração. Eu quero que aconteça algo novo, porque se as coisas continuarem do jeito que estão, é verdade, tem muita coisa que não pode continuar do jeito que está. E sabe o que vai acontecer? Você precisa orar, e Deus espera que você ore. O Lucas, ele diz que quando Jesus orou no Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Está relatado lá na Bíblia, não é? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Quando o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e então veio uma voz do céu que disse: Tu és meu filho amado e em ti me agrado. É interessante pensar nisso, não é? Como deve ser então o orar por avivamento? Nos avivar, renovar a vida, não é? O que temos que fazer? O que caracteriza esse tipo de oração? E é interessante que Isaías, que nos fornece um modelo de oração para avivamento. Isaías 62, 6 e 7. Olha o que diz as Sagradas Escrituras: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo o dia e toda a noite jamais calarão. E vós, o que fareis lembrando o Senhor? Não desanimais, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Olha que interessante. Oração. Sabe, queridos, a oração é uma coisa tão maravilhosa, é tão grandiosa. Eu poderia citar inúmeros personagens bíblicos que alcançaram o avivamento através de oração. Personagens que se quebraram, que se tornaram aptos para um avivamento genuíno. Personagens que tinham a ideia que a sua vida precisa estar pronta para um avivamento genuíno. Não é uma experiência. Irmão, o avivamento, ele não é simplesmente a ideia de um estado. Eu peguei uma staff, o Espírito Santo naquele momento, então eu fiquei 5 minutos avivado, meia hora avivada, 40 minutos, 2 horas, mas quando eu saí da igreja, eu fiquei totalmente desavivado, perdi o ânimo, senti vontade de largar a fé, parece que tudo acabou. Irmão, uma coisa que a igreja precisa entender, que esse negócio de avivamento ser um momento na vida do cristão é tão falso
como qualquer outra mentira que Satanás tem colocado aí. O avivamento não é um momento. Irmão, esse negócio de momento, você usa droga, então você tem avivamento. O cara usa droga, ele fica doidão. Então a impressão que dá é que ele teve um avivamento, ele se sente o Superman, ele pula de pontes, ele usou droga. Não, avivamento não é a mesma coisa que usar uma droga. Avivamento é algo contínuo, crescente na vida, não é uma experiência momentânea, é uma coisa que vai tomando conta de você, e você vai se enchendo, e aí você pode escolher se esvaziando também, porque isso tem muito a ver com suas decisões. Se você quer ver o verdadeiro avivamento, ele passa pela decisão contínua de estar firme nos pés do Senhor. Isso é avivamento. Ele estava no momento avivado. Não. Avivamento não é ter um momento de lucidez, né? Não é um período de 2 horas de culto. Não. A impressão que dá é que hoje em dia se prega um avivamento que tem data de validade, né? Que quando você sai da igreja, perdeu a validade. Você viu, irmão, aquele estado que nós estávamos cantando, meu Jesus, Salvador, outro, você começava a sentir o seu coração arder, Deus tocando, querendo falar com você, porque é o momento que você para falar com Deus através de cânticos, para deixar o Espírito Santo mover você. E isso não precisa ser um tempo, não é? Não precisa ser um tempo. Ele pode ser uma vida, não precisa ser um momento. Assim como coisas terminam em momentos, o avivamento parece que na vida das pessoas se tornou um momento de êxtase. Mas avivamento é vida, tem a ver com continuidade, tem a ver com segurança, tem a ver com ser porto seguro. Irmão, você já viu Jesus Cristo em êxtase? Não. Você já viu ele até irado uma determinada vez lá, que a turma estava vendendo coisas do templo, ele ficou nervoso. E eu louvo a Deus porque ele não teve aula de Muay Thai ali naquele tempo, senão tinha quebrado tudo. Quebrou muita coisa, não é verdade? Mas você sabia que Jesus, ele sempre foi avivado? Irmão, relate um culto que Jesus foi na sinagoga e chegou lá e mudou e falou assim, hoje eu estava cheio do Espírito Santo. Aí ele sai e aí sua postura muda. Avivamento não é momento, é o tempo todo. A vida de Jesus foi um contínuo avivamento. Ele não tinha momentos, né? É claro que vai haver momentos na nossa vida que vamos ser tocados por Deus de formas que as lágrimas vão cair. Tratamentos profundos de Deus na nossa vida, é verdade. Vai acontecer. E vai ser bom, muito bom. Só que não vai ser um momento. Vai ser parte de um todo. Parte de um todo. E tudo isso se torna importante quando nós entendemos. Isaías 62, 6, 7, eu vou ler de novo. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, o que fareis lembrando o Senhor? Não descansais.
nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Então, para que a oração venha gerar avivamento, a primeira coisa, e guarde isso porque deve ser sem dúvida a mais importante, a oração ela necessita ser uma oração perseverante. Uma coisa que não é momento, mas ela é constante. Diz o versículo 6: todo dia e toda noite jamais calarão, jamais cessarão de falar. É interessante imaginar, irmãos, Isaías está falando de orar dia e noite, orar com perseverança. A maior dificuldade como a igreja não é orar, mas é orar com perseverança. Orar o tempo todo, não parar de orar, deixar as coisas virem, continuar, mesmo que pareça estar dando errado, mesmo que pareça que nada esteja acontecendo, mesmo que pareça que está tudo parado, você continua orando. Existe uma frase muito perigosa no nosso meio, que diz assim: eu estou sem forças até para orar. Então, o dia que você estiver sem forças para orar, significa que você morreu. Porque eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio na palavra. Oração é para aqueles que têm Jesus Cristo no coração, são selados pelo Espírito. Você quer dizer que o Espírito Santo não te levanta para orar? Você quer dizer que o Espírito Santo não te enche de força para se dobrar, para ajoelhar e para orar em qualquer situação? Eu não tenho forças para orar, só se você morreu. Porque eu falo para você, o Senhor renovará suas forças. Porque uma coisa que move o coração de Deus é um coração quebrantado. Não confunda quebrantamento com ausência de forças. Sempre se lembre que tudo você pode naquele que te fortalece. Temos entusiasmo para começar uma jornada de oração, mas desistimos com muita facilidade. Quem está buscando um avivamento precisa ser perseverante na oração. Não há avivamento, não é? Sem uma oração perseverante. Lucas 18:1 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrarem que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Persevera na oração. Persevera, ora, não para. Pastor, mas vem uma palavra de desânimo, você faz o quê? Persevera na oração. Crente verdadeiro, remido, lavado pelo sangue de Jesus, a sua arma mais poderosa é essa. É essa. Oração. Invoca o nome do Senhor. Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejamos atentos e perseverem na oração por todos os santos. Persevera na oração, esteja atento. Um texto mais conhecido que todo mundo gosta, 1 Tessalonicenses 5:17, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Colossenses 4:2 no finalzinho diz assim: perseverai em oração. Então tem que ser uma coisa contínua. Não pode parar, não é? Irmão, tem alguma coisa, você entende assim: Deus, que seja feita a tua vontade, e você para de orar. Não, a Bíblia diz: persevera em oração. Persevera, não é? Se você está orando, bom, fala assim: pastor, eu conheço um menininho lá, o Snipers. O Sniper, para quem não sabe, é o nosso
o rapaz que mexe com o som tá ali, ó, todo lá. Ele é meio esquisitinho, mas é gente boa. E aí você fala assim, tem que orar para ele arrumar uma namorada. Ele já tá tanto tempo e não consegue. Aí chega assim, você fala assim, às vezes Deus já chamou ele para ser um ermitão, né? Uma coisa assim meio, né? Uma pessoa que não tem uma perspectiva, né? Mas assim, não tem jeito. Aí se ele aceita isso, ele para de orar. E não sei o que. E quantas vezes as pessoas lançam palavras sobre sua vida para você parar de orar? Porque sabe, irmão, quem lança palavra na sua vida de desânimo deseja que você pare de orar. Não, pastor, mas não tem jeito, o bichinho é estranho, é coisa... Não, ora, não para de orar. E deixa Deus agir. Daqui a uns dias a gente conversa. Aconteceu um milagre na vida dele, tá vendo? Tá gravado. Por que eu estou dizendo isso? Porque para cada oração que você fizer, há uma palavra de desânimo de Satanás sobre tua vida. Para cada oração que você... Guarda isso, irmão. Para cada oração que você faz, há uma palavra de Satanás de desânimo na tua vida. Porque Satanás vai fazer você parar de perseverar em oração. Sabe por quê? Porque ele não quer que você não experimente avivamento. Ele não quer que você viva o avivamento. Viva o avivamento. Não é experimentar avivamento. Não é? Irmão, porque é até estranho. Hoje eu estava no carro, Sniper, olha isso que aconteceu. Aí a minha esposa pegou um sorvete. E irmã que está aqui, preste atenção, que coisa demoníaca isso. Por quê? Porque o cara que está dirigindo não pode chupar sorvete. E aí, vê como é ruim tirar carta? É pena que a minha esposa não está aqui para ouvir isso, né? Se fica ali preso, e tava a Suzana no banco do lado e o Moisés atrás, e os dois lambendo e sujando o carro ainda, mas ninguém limpa. Sempre é o homem que limpa esse negócio de carro. Alguns casos não, evidentemente. E eles tomando sorvete e tal. Aí a minha esposa foi, que ela é muito amorosa. Um sorvete desse tamanho, ela pega uma colherzinha assim. Você quer experimentar? Fala Deus, cadê o fala Deus aqui? Ninguém fala agora, fala Deus, né? Ela foi me deu uma colherzinha. Irmão, foi pior. Eu só provei. Aí aquele doce gostoso, aquele sorvetão do shopping. Aí ela foi. É a mesma coisa, irmão. Quem experimenta o avivamento genuíno não quer largar nunca mais. Não quer só experimentar, você quer viver. Então não é, Satanás não quer que você viva um estado de avivamento. Ele quer que você viva o avivamento propriamente dito. Ore sem cessar, nunca pare. Lembre disso. Para cada propósito, quando você começa a perseverar em oração, com certeza Satanás virá com uma palavra de desânimo. E quando vier a palavra de desânimo, você vai lembrar: eu preciso perseverar. Nós nunca devemos nos render ao desânimo. A oração que gera um avivamento, ela é uma oração que gera expectativa. Versículo 6 ainda: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. É interessante também, orar também é vigiar, guardar, estar de olhos abertos como guardas, na expectativa de alguma surpresa. Orar é ficar de prontidão, é buscar reforço e ajuda naquele que é o Senhor dos exércitos. Oração sem expectativa não é oração. Oração que não aguarda a resposta não é verdadeira. Irmão, quando você ora por alguém, ora com a expectativa, não pare de orar. Acredite sempre, haverá uma surpresa de Deus, porque Deus ele vai fazer muito mais do que você pede ou do que você imagina. Fica na expectativa.
Não importa o momento da sua vida, não importa o que aconteceu, está na hora de ligar novamente a oração com a perspectiva: Deus, eu pus guarda, estou de prontidão, ergue Jerusalém. E Ele fez muito mais do que isso. Eu quero dizer para você uma coisa: cuidado com aquele negócio assim que você fala assim: olha, eu entreguei na mão do Senhor e esqueci. Sabe o que é interessante, irmão? Nós não fazemos isso com a nossa vida. Nós queremos levar a nossa vida sem a perspectiva. Já pensou? Vamos pensar, né? No bolo da irmã Angélica. Ontem eu comi um bolo lá. Imagino eu que ela fez o bolo, preparou a massa, não é? Vamos imaginar isso na vida cristã, né? Dentro das nossas várias ilustrações. Ela preparou a massa, ela colocou tudo ali bem bonitinho. E aí ela falou: ó, isso aqui vai ficar uma delícia. Aí ela põe no forno, ela entrega aquilo no forno. E aí ela fala assim: agora eu posso esquecer. Sabe qual é o momento que ela guarda? O momento que ela guarda é a hora que vai desenformar o bolo, para saber se saiu certo. Ela não vai jogar ali, ela tem uma perspectiva: eu vou ver a obra, porque aquele que começou a boa obra é infinitamente poderoso para terminá-la. Então ela fica ali, e ela vai, e ela desenforma aquele bolo, e ele fica bonito, saboroso, e ela ali já se deleita. Aí vem o pastor e come tudo. Irmão, tá completa a obra, né? Que gostoso, que bom. Por quê? Agora ele não joga no... Agora tá bom, já terminei. Não faça isso com a sua vida. Deixa Deus terminar a obra, vai até o final. Certa vez, pastor Samuel de Campos Quibinazo, um dos maiores homens de Deus que eu já vi na terra, ele disse uma vez numa ilustração, numa igrejinha de madeira, e ele pregando, ele disse assim, ele contava uma ilustração que uma pessoa tinha ido ao céu, claro, é bem ilustração mesmo, e chegando lá, ele viu um monte de papéis de presente, né? Aquelas embalagens com laços, uns estavam abertos, outros estavam começando a formar, mas estavam como que jogados, e anjos aqui preparando. E aí pergunta aquele homem: olha, mas por que isso? Não, isso daqui, ó, estava quase pronto, era uma bênção que o Senhor tinha preparado, mas a pessoa parou, e está aqui nós começamos a embalar, mas a pessoa parou. Ele ia, e ele então começava a falar de coisas grandes que estão do céu para a nossa vida, mas nós paramos de perseverar, nós paramos de orar, nós perdemos a perspectiva de ver a nossa Jerusalém restaurada, porque eu parei em algum momento. Eu até preparei o bolo, eu até enchi a forma, mas eu nem quis saber o resultado. Nós precisamos entender que a gente vendo ou não vendo o resultado, porque tem coisas que você vai orar, irmão, que você não vai ver o resultado. Sabe aquela pessoa que você está orando a vida toda para aceitar Jesus, para entregar a sua vida? Pode ser que você não veja, mas na glória saberás que a obra do Senhor foi completa. Fica tranquilo. Lembra que eu falei: semeia em você mesmo. Domingo, lembra disso? Semeie em você mesmo. Acredite, não tenha medo. Então tem que ter a perspectiva, né? Sim, tem que ter. A Bíblia diz em Gênesis 32, 26. Agora a gente vai pautar isso. E vai, né? Quem ora com expectativa age como Jacó. Agarra-se ao Senhor e não o larga até receber a bênção. Gênesis 32, 26. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Não foi isso? Ele saiu banquetando, né? Ficou meio... Mas foi lá: eu não deixarei você até me abençoar. Oração é assim.
posicionamento. Eu vou orar, né? Quem ora com expectativa espera grandes coisas de Deus, porque Deus é grande. Fala como o leproso falou para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Não tenha medo da perspectiva. A oração que gera avivamento, ela passa por isso. Você está achando que não vai mudar o seu esposo, não vai mudar a sua esposa, não vai mudar o seu parente, seu amigo? Não se preocupa, ora, ora. A oração que gera avivamento, ela não abre mão da resposta. É orar até que, versículo 7, orar até que. A oração por avivamento não é uma oração daqueles que desistem no meio do caminho. É orar até que Deus estabeleça, a igreja coloque como objetivo louvor na terra, segundo os profetas do passado desejavam Israel. A oração que não abre mão da resposta é aquela que está preocupada com o tempo que ela virá. Oséias 10:12 diz assim: pois a hora de buscar o Senhor, é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. É hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Não podemos desistir. Deus não age segundo o nosso cronograma. Ele não obedece à nossa agenda. Ele é soberano e livre para agir. Nosso dever é orar até que... Orar até que... Existe um termo, numa linguagem... Eu era programador e não faço mais isso, mas existia um comando no Pascal, é uma linguagem de programação, e estava lá: repeat until key pressed, repetir até que o botão seja apertado. Oração é isso: repita, ore até que o Senhor responda, e Ele vai responder, porque Ele é poderoso. Então, ore até que, e aí deixa Deus agir, né? A oração que gera avivamento, ela é uma oração específica. Olha que interessante, verso 7. Até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O grande clamor de Isaías era a restauração do povo de Deus. Seu desejo é que aquela cidade desolada se tornasse uma coroa de glória na mão do Senhor, que a cidade desamparada se tornasse motivo de deleite para Deus, que a cidade que estava provocando a ira de Deus se tornasse alegria do seu coração. E Isaías orou de uma forma específica. Você tem medo de orar de forma específica? De igual modo, eu e você devemos orar pela igreja, pelas pessoas que amamos, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, porque Deus é poderoso para fazer a obra, e Ele faz, Nós não devemos temer. Nós não devemos ficar preocupados com a resposta. Devemos esperar a resposta, porque ela virá. Às vezes você entrou no momento da sua vida que parece que todas as portas se fecham. Está na hora de avivamento. Mas não é avivar os outros. Não é isso. É você viver o avivamento, para que você experimente na terra coisas novas, coisas que você nunca experimentou. A igreja desta geração tem se desviado de Deus, tem se acostumado com o pecado, tem provocado a ira de Deus. Precisamos orar para que Deus nos quebrante,
nos restabeleça, nos restaure a nossa sorte, a fim de que sejamos objetos de deleite para o Senhor, coroa de glória na sua mão. Antes de Deus enviar um avivamento, Ele deseja despertar a igreja para orar especificamente por ela. Uma vez, há muito tempo atrás, tinha até um vaso aqui, o vaso do Joe, quebrado, que foi embora daqui, né? E por vezes nós queremos água com vasos quebrados. Você sabe qual é o segredo da água? Tem que ter algum lugar para armazenar. Por vezes nós queremos o grande avivamento, a ação de Deus, mas nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos deixando Deus nos preparar. Aí vem as coisas de Deus para a nossa vida, nós somos como peneiras. E aquilo passa. E não é a vontade de Deus que passe, mas parte da nossa vontade sermos vasos de honra, para sermos cheios e cheios do Espírito Santo. Eu conversava ontem com Edmar, uma experiência que ele teve, que eu achei fascinante. E é tão gostoso quando vem algo de Deus na nossa vida e a gente guarda aquilo. Mas por vezes, a palavra vem várias vezes na nossa vida, mas nós não estamos prontos. Irmão, não é o lugar. Às vezes você pensa assim, pastor, é o lugar. Pastor, é o lugar. Irmão, eu vou falar para você, eu estou pregando a palavra do Senhor e essa luzinha não para de piscar. E às vezes você pensa assim, o poder vem dessa luzinha. E aí eu faço assim. E agora não tem mais luzinha. Não é o lugar. Não é o lugar. Às vezes você pensa assim, prepara o clima, coloca umas luzes. Às vezes nós queremos tratar coisas espirituais com coisas carnais. Não é o lugar. Somos nós. Somos nós. Existe um louvor que diz assim: quebre a minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser o quê? Um vaso novo. A palavra ela vem, às vezes na forma mais humilde, às vezes é sua esposa que fala com você, é a mesma palavra do pastor e ela vem em uma fonte, ela vem de Deus, mas você não está pronto para aquilo. Às vezes é o seu marido que fala, mas a palavra ela continua sendo poderosa, é você que está como peneira e não como vaso. E aquilo passa. E oportunidades passam e passam. Eu quero que você aproveite todas as oportunidades que Deus dá na nossa vida. Você viu o Jerry começando aqui? Oportunidade para crescer. Você viu a ministração da irmã Aline? Oportunidade para crescer. Você viu a oração que seu irmão fez por você? Oportunidade para você crescer. Mas você é peneira ou é vaso? Você é o quê? Peneira ou vaso? A oração que gera avivamento nos leva a mudar a nossa vida. Não buscar a mudança dos outros. Não é isso. É mudar a minha vida. E isso foi o que Deus falou comigo naquele momento que eu parei. A oração que gera avivamento, ela começa mudando a minha vida. A minha vida.
A oração que gera avivamento, ela deve ser com perseverança, com expectativa. Uma oração que fica até o fim pela resposta, ela é específica. Mas é a oração que transforma homens e mulheres peneiras em vasos, para que você seja sempre cheio do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus de amor, Deus de graça, adorado e exaltado seja teu nome, ó Deus, pela palavra ministrada. E aonde, Pai, essa palavra chega, ela tem poder, porque ela vem do trono do Senhor, porque ela é do Senhor. Mas, ó Pai, aonde estivermos, que possam encontrar homens e mulheres que sejam vasos de honra para serem cheios da Tua palavra e que ela possa ficar retida nos seus corações. Mas a palavra nos ensina que nós precisamos nos preparar para isso. Aproveitar cada palavra e aplicar em nossa vida, porque portas serão abertas, porque o Senhor peleja por nós, porque o Senhor é aquele Deus infinitamente poderoso para terminar a obra que começou em nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aviva-nos, Senhor, é o nosso pedido. E nos mantenha avivados, que não seja uma experiência, mas que seja um ato de adoração contínua, a nossa vida avivada no Teu altar. Agora, Pai querido, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus.